Olá, nós estamos abrindo mais uma edição do nosso painel Regional Debates, sempre com você de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, personalidades aqui da região metropolitana, personalidades do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas, discutindo e debatendo junto com você os principais temas, assuntos importantes que envolvem aqui o dia a dia da Baixada Santista e, claro, os temas, os assuntos importantes que estão na pauta nacional também. Painel Debates nesta edição vai abrir um espaço importante para discutir e debater os direitos do consumidor, né? Vivemos o pico, né, das compras, pico do comércio, normalmente é no período de Natal, e depois vem sempre aquele período de trocas, de roupas, de presentes, enfim, né? E vamos falar também, claro, sobre outros temas importantes dentro desse contexto que envolve o direito do consumidor. Para isso, né, para a gente discutir esses temas interessantes, conosco aqui no painel Debates, o advogado Luiz Carlos Janelli Teixeira, que é o coordenador do PROCON de São Vicente. Doutor Luiz Carlos, tudo bem? Prazer em tê-lo a bordo aqui. Confesso que é uma felicidade estar participando desse programa, por ser também um telespectador. Muito obrigado. E fico muito feliz com o convite. A gente que agradece a sua presença, a sua participação conosco aqui, como do nosso Uriel Vilas Boas, que estreia 2014 nesta edição do painel Debates aqui com a gente. Tudo bem, Uriel? Boa tarde, doutorão, boa tarde, Luiz Carlos, boa tarde, Geraldo. É sempre um prazer estar aqui nesse programa e começando, por certo, um ano onde teremos muitas questões a serem debatidas e esse programa vai ter esse espaço, vai abrir esse espaço para esses debates. E o nosso Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista, também participa conosco nesta edição do painel Regional Debates. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, doutorão? Boa tarde aos telespectadores, boa tarde, doutor Luiz Carlos e o companheiro aqui, Uriel Vilas Boas. Lembrando sempre que nós temos à sua disposição o nosso telefone, né? O 30 17 91 10, né? E daqui a pouquinho, na sequência, a gente retorna aqui a conversar aqui com o nosso representante do PROCON de São Vicente, com os nossos convidados e com a sua participação também. A gente vai para um rápido break, já retornamos. Muito bem, agora sim a gente retoma o painel Regional Debates nesta edição, não é, que, eu repito, conta com Luiz Carlos Janelli Teixeira, advogado e coordenador do PROCON de São Vicente. Conta também com o nosso Uriel Vilas Boas e com o Heraldo José dos Santos. Agora sim o telefone, de fato, para você, 3017 9110. Ligue para cá, participe conosco, tire as suas dúvidas, né? Exerça aí o seu direito de consumidor aqui com o coordenador do PROCON de São Vicente, não é? E participe também pela internet conosco, compartilhe facebook.com/painel regional. Pelo site da TV Santa Cecília você acompanha a gente online, em tempo real, certo? No Santa Portal, você clica lá no ícone painel regional e confere que nós estamos debatendo e discutindo aqui no programa. E além disso, depois do programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá, rever alguns dos trechos que você julgar mais interessante ou rever o programa por inteiro, fica aí você absolutamente à vontade para isso, tá certo? Como sempre, a gente destaca aqui na abertura do painel Debates as manchetes aqui dos nossos parceiros do dia a dia, né? Vamos ver que dá para pegar direitinho aqui a manchete desta edição de terça-feira, né? Tem a guerra pela água em Guarujá, né? Mas a manchete real aqui diz assim: VLT avança na glicério, inclusive com uma foto grande, né? Das obras do veículo leve sobre trilhos avançando aqui de São Vicente para a cidade de Santos. Aproveito para passar um exemplar aqui ao nosso doutor Luiz Carlos, né? Na sequência também, por favor, lá para o Uriel, e na ponta lá o Heraldo recebe também esse exemplar do DL, o Diário do Litoral. E a gente registra também, não é, na capa, não é, manchete desta edição também de terça-feira, do Gazeta de São Paulo, né, o jornal que circula pelo Vale do Paraíba, circula em mais de 250 cidades de todo o estado. Sem subir o IPTU, Haddad planeja cortes no orçamento. Lembrando que o prefeito de São Paulo levantou em 35% aproximadamente, em média, o IPTU da cidade, mas acabou na Justiça perdendo, né, essa questão para a Fiesp, né, que entrou com ação na Justiça, e para o PSDB também, né? Então, o prefeito foi obrigado apenas a repassar o índice inflacionário, 5 ponto alguma coisa, né, Uriel, Heraldo? 5 ponto alguma coisa, 5,5%, 5, alguma coisa assim, na Prefeitura de São Paulo. Então,
Aqui o Luiz Carlos recebe também, na sequência o Uriel e o Heraldo recebem também esta edição do Gazeta de São Paulo. Repetindo, 3017-9110, fique à vontade, ligue para cá, participe com a gente, não é conosco o coordenador do PROCON de São Vicente, a quem a gente já emenda aqui a primeira pergunta, só pode ser referente às festas natalinas, né? Os presentes que as pessoas receberam e podem ou não podem trocar. Como é que funciona isso, Luiz Carlos, para as pessoas entenderem bem? Então, funciona da seguinte maneira. A troca, se não houver qualquer espécie de problema no produto, a troca fica uma mera liberalidade do comerciante. Então, o consumidor, ele verificando que no produto não tem qualquer tipo de dano, qualquer tipo de prejuízo, ele pode te procurar o fornecedor com a finalidade de estar trocando. O fornecedor, nesse caso, ele não tem a obrigação de trocar. Contanto que, agora, no entanto, se houver algum dano, algum prejuízo, alguma quebra, alguma avalia no produto, e isso ficar verificado que estava antes, então, nesse caso, o consumidor tem o direito de troca. No caso de bens duráveis, o prazo para o consumidor reaver seu direito é no prazo de 90 dias. E no caso de bens não duráveis, que é produto de consumo, o prazo de troca é no prazo de 30 dias. Perfeito. Para quem não entendeu direitinho, bens duráveis e bens não duráveis, a gente pode exemplificar como aí? Bens não duráveis são aqueles bens que a gente consome. Um exemplo, um sabonete, uma comida, alguma coisa, isso é bens não duráveis. Bens duráveis são aqueles bens que ele vai durar durante muito tempo. Uma camiseta, um carro, um computador. Então, esses são bens duráveis, uma televisão. E bens não duráveis são aqueles bens que a gente vai consumir e ele vai se extinguir, como um sabonete, uma comida, algo nesse sentido. Perfeito. Pois não, Uriel? Eu vejo um fato interessante em relação ao PROCON. O primeiro aspecto que eu acho importante é o estímulo para que a pessoa possa reclamar um direito. Isso é muito importante porque, normalmente, numa situação dessa, no comércio, a pessoa ficaria um tanto quanto perdida de avaliar. Devo entrar na justiça porque não fui bem, o produto que eu comprei não está adequado, e, ao passo que com a existência do PROCON estimula a que as pessoas o procurem e, consequentemente, numa negociação, né, tente uma solução para o problema. E, ao mesmo tempo, eu interpreto como um fato assim a ser avaliado, o comerciante, aquela pessoa que lida com o público, que lida com o consumidor, tem que ter um pouco de sensibilidade. E, consequentemente, numa situação como essa, ele sabendo que tem um PROCON e, ao mesmo tempo, levando em consideração o seu interesse econômico, são encontradas soluções e, creio eu, que numa situação como essa, facilita o entendimento e, consequentemente, o bom produto, a pessoa sai satisfeita, o comerciante satisfeito e assim por diante. Foi não, doutor Heraldo? De fato, a gente já cultivou bastante o hábito de reclamar. Agora, o que está faltando um pouco ainda é a efetividade da justiça para a garantia dos nossos direitos, porque o que eu tenho ouvido ultimamente, inclusive agora a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça, ele reclamou que há muitas demandas judiciais, né, que seria impraticável, por exemplo, num país de 200 milhões, aí São Paulo ter 93 milhões de ações, coisas desse tipo. Agora, se nós não formos reclamar, quer dizer, o consumidor não terá o apoio a quem se socorrer, porque o comerciante tem muitos ainda, muitos que já entenderam, agora tem outros que continuam sendo inescrupulosos. E, enquanto isso, a gente continua batendo, né, se debatendo, a gente vê aí, por exemplo, problemas de telefonia. Todas essas empresas que têm site ou serviço de atendimento ao consumidor também falham na hora da reclamação. Quer dizer, e muitas vezes até mesmo o PROCON. O PROCON intermedia e às vezes não consegue também efetividade. Como é que a gente melhora isso, doutor? É um tema muito bem tocado pelo senhor Everaldo com relação a esse tema. Heraldo. Com relação a esse tema muito bem tocado. Realmente, o Poder Judiciário tem que ter uma postura muito mais efetiva com relação à discussão de consumidor que é levado ao Poder Judiciário. O grande problema é que as multas aplicadas pelo Poder Judiciário, as indenizações aplicadas pelo Poder Judiciário são muito pequenas.
E isso desmotiva o consumidor de lutar pelo seu direito e, ao mesmo tempo, não pune e não inibe aquelas empresas que cometem um dano de deixar de fazer, de ter uma conduta mais correta. Tem como exemplificar aí os valores para a gente ter uma, para o espectador ter uma ideia assim, mais clara do que está sendo dito aqui, não? Sim, um dano moral aplicado pelo Poder Judiciário fica em torno de 2, 3, 4 mil reais no máximo. E isso é muito pouco para uma empresa que nem uma Claro, uma empresa grande, aplicar um dano moral tão pequeno assim. Isso desestimula o consumidor de instaurar um procedimento judicial e assim e não desestimula e não inibe as empresas de cometerem dano. Então, quer dizer, você tem uma demanda contra uma empresa de telefonia celular, por exemplo, a Claro que você citou aí, briga, né, leva um tempão, né, para ser ressarcido, e quando é ressarcido, 3 mil, então, 3.500, assim. O dano moral é muito pequeno, o dano moral aplicado pelo Poder Judiciário. E isso, de certa forma, não inibe as empresas e as empresas continuam cometendo esses danos. Não tem um caráter educativo. E a multa tem que ter, acima de tudo, um caráter educativo, uma punição firme com relação a esse aspecto. Para que as empresas, elas sintam-se ameaçadas no seguinte sentido: se por acaso ela vir cometer um outro dano, vai ter uma multa alta sobre ela. Então o Poder Judiciário teria que mudar sua política, sua conduta com relação a esse segmento, porque senão vai continuar, não vai diminuir o número de demanda ao Poder Judiciário com relação a esse aspecto. E se o Poder Judiciário quer realmente diminuir o número de demanda, acima de tudo, ele tem que se impor como um órgão público, ele tem que se impor como uma instituição para aquelas pessoas que cometem o dano, para aquelas pessoas que prejudicam o direito do próximo, que prejudicam o direito do consumidor, que são as grandes empresas. A partir do momento que se aplicar multas altas, a partir do momento que as empresas tiverem a ciência que ela praticando um ato danoso em face do consumidor, vai ter em face dela uma multa alta, ela vai evitar esse ato e vai cumprir regularmente a lei. Acrescentando o que o doutor Luiz está falando, a multa não tem nada a ver com o ressarcimento do problema, né, que foi constatado. Sim, sim. A multa seria uma multa por danos morais. Sim, sim. E aí realmente o valor deveria ser bem maior, no sentido de estimular as empresas a serem um pouco mais comedidas na atuação junto aos seus clientes. Porque que a gente percebe, e aí há outro aspecto que também tem que ser ressaltado: a empresa ganha tempo, ela tem uma estrutura jurídica, uma cobertura e o nosso judiciário, lamentavelmente, nas suas várias etapas, é muito demorado a tramitação processual. Consequentemente, quando chegar o resultado, né, essa multa realmente tinha que ser bem alta para que a empresa evitasse ser novamente processada. Esse é um detalhe importante, e aí nós teríamos que entrar na discussão da estrutura do judiciário brasileiro, que realmente precisa ser avaliada. Né? Só para a gente não fugir muito desse tema, né, das trocas de presentes de final de ano, presentes de Natal, essa coisa toda, né? Já deu tempo de... Natal foi agora, dia 24, 25 de dezembro, nós estamos começando o ano, 7 de janeiro de 14. Já deu tempo aí das pessoas correrem às lojas, evidentemente, mas já deu tempo de ter muita reclamação lá no PROCON ou ainda é cedo? Não, sim, as reclamações já começaram, até porque nessa época do ano é a época que aumenta o maior número de demanda. Uma vez aumentando o maior número de demanda, vai aumentar o maior número de problemas em relação a essas demandas, e o PROCON já, sim, está absorvendo bastante problemas com relação à troca de presente. E está instaurando os procedimentos administrativos cabíveis para poder estar resguardando o direito dos consumidores, no meu caso, os consumidores de São Vicente. O maior número de problemas deve ser brinquedos, essas coisas todas, né? Os elétricos, eletrônicos. Um ponto até com relação à parte específica de final de ano é com relação a brinquedo eletrodoméstico, mas quem continua na lista dos maiores causadores de problema, independentemente de que época que seja, ainda são as operadoras de telefone e os bancos. Mesmo sendo telefonia celular? Telefonia celular, telefonia fixa, fixa não importa. Também? Telefonia fixa também. Fixa também. Nesse caso também. Então, independente de que época do ano, então eu poderia colocar
como a primeira em relação a problemas, as operadoras de telefone. E nessa época específica, as empresas que vendem produtos eletrônicos, brinquedos e tudo, em virtude do Natal e das festas de final de ano. Perfeito. Uriel, Heraldo, por exemplo. E é um detalhe interessante, é que o PROCON não exige a presença de um advogado. Não é? O PROCON, a pessoa pode ir diretamente lá fazer a sua reclamação. E a tentativa do PROCON é a conciliação. Tentativa de fazer com que as partes se entendam. E o comerciante ou a empresa esperta e inteligente pode encontrar uma saída para que o seu nome não fique muito marcado em relação a essas questões, não é assim? Sim. O PROCON, ele tem uma finalidade extremamente social com relação a esse sistema. O PROCON não exige realmente advogado, não precisa de ter advogado para utilizar, para poder ser assistido pelo PROCON. E o PROCON tem uma finalidade educativa acima de tudo. O PROCON não está ali para ser um órgão de perseguir fornecedores, não, é uma finalidade extremamente educativa, para aqueles consumidores, na maioria das vezes, mais carentes, que não tem dinheiro para contratar um advogado, que precisa ter um amparo, precisa ter uma estrutura, então ele pode procurar o PROCON, vai ser garantido o seu direito e tem um procedimento muito mais rápido que pelo Poder Judiciário. Por essa razão, cada vez mais, o PROCON ele se apresenta e se firma como um órgão de interesse coletivo. Muito bem. Por exemplo, doutor Luiz Carlos, o senhor tem, eu não sei se o senhor já teve oportunidade de mensurar esses números, o nível o índice, por exemplo, de realização de conciliações feitas no PROCON em São Vicente especificamente. Por exemplo, chamam essas empresas que os consumidores reclamam, tem sido satisfatório esse número de conciliações ou ainda há muita resistência por parte dos fornecedores de produtos ou de serviços? Sim. O número eu tenho esses números, o número é bem alto, é por volta de 80% a resolução dos problemas apresentados ao PROCON, e isso acaba tendo um impacto muito interessante. Por qual razão? As empresas, elas temem muito com relação à atitude do PROCON que haja um procedimento denominado de reclamação administrativa. Por qual razão? Instaurada essa reclamação administrativa, ela entra no cadastro das mais reclamadas. E isso fica como um instrumento de avaliação se aquela empresa é uma boa empresa ou não é uma boa empresa. Então, muitas das vezes, os consumidores, ao procurarem o PROCON, ou é marcada uma audiência, ou é enviado inicialmente uma carta de informação preliminar, comunicando o assunto, comunicando o fato, e as empresas procuram imediatamente resolver esse problema, resolver até por uma questão comercial, para não ficar se apresentando a sua marca, a sociedade, de uma maneira pejorativa. Então o PROCON, ele tem um número muito alto de conciliação, por volta de 80%. Não bastasse isso, o processo administrativo do PROCON tem um período muito curto comparando com o Poder Judiciário. Fica em torno de 1 mês, 2 meses, 3 meses. O Poder Judiciário demora mais ou menos 4 meses, ainda que seja por juizado especial, ou pequenas causas, como a sociedade conhece com mais razão, para se juntar uma inicial. Uma inicial. Agora, normalmente o PROCON consegue fazer esses acertos, esses ajustes, esses acordos entre o consumidor e o fornecedor. Consegue. O PROCON ele tem uma ação muito ativa com relação a esse aspecto. É instaurado esse procedimento administrativo, marcado uma audiência de conciliação, em que o PROCON está ali realmente como o advogado do consumidor, defendendo os interesses do consumidor, chama a empresa e demonstra, pelas provas documentais apresentadas e pela lei de defesa do consumidor, as garantias do consumidor. E orienta nesse sentido uma resolução amigável por meio de um acordo, mas tem uma ação muito efetiva com relação aos problemas que ocorrem de relação de consumo. Agora, avançando um pouquinho mais para as atribuições do órgão, eu não sei se nós já chegamos a esse nível, por exemplo, de os consumidores procurarem o PROCON antes da realização de algum negócio com determinada empresa, para saber se há muitas queixas contra essa empresa, ou mesmo locação de imóveis, questão de telefonia mesmo, enfim, contratos. Antes de celebrarem contratos, se eles chegam a consultar o PROCON ou se há essa dinâmica já lá no órgão. Sim, chegam sim a consultar
ou por meio de telefone, ligando para o PROCON e perguntando informações, ou pelo site, porque o próprio site da Fundação PROCON e coloca lá o ranking das empresas, o cadastro das empresas mais reclamadas, ou elas ligam para o PROCON de São Vicente, ligam para o PROCON de Santos, para a Fundação PROCON, para perguntar informações referentes à empresa. O PROCON ele não pode se estender a mais informações que não seja de caráter objetivo. No que sentido? Informando se ali há muitas reclamações com relação àquela empresa. O PROCON não pode apresentar informações de caráter subjetivo, se aquilo ali é uma boa ou uma péssima empresa, porque foge da atribuição do PROCON. Mas ele pode informa com muita frequência se há muita reclamação com relação àquela determinada empresa, e os consumidores procuram com bastante frequência. Há uma situação interessante, até onde o PROCON poderia estimular, no caso, a relação do consumidor com a empresa, com um determinado ramo, mostrando que aquele produto está oferecendo riscos. Por exemplo, a gente vê na televisão de vez em quando alguma reportagem mostrando alguns produtos estragados, produtos que não deveriam estar sendo consumidos. Até onde o PROCON poderia atuar de tal forma, como deixando as empresas na defensiva, que se elas não atuarem de forma correta, poderão ter o seu nome divulgado e, consequentemente, vai perder um espaço muito grande no ramo a que se dedica. Então, esse aspecto... Em São Vicente, inicialmente, ainda no final do ano passado, nós procuramos fazer uma ação preventiva com relação a esse aspecto. Marcamos uma reunião com a própria Associação Comercial de São Vicente com a finalidade de estabelecer um programa para que a população de São Vicente esteja mais assegurada de um comércio confiável. Não obstante tudo isso, tem os procedimentos fiscalizatórios, que o PROCON pode aplicar multa, e as multas aplicadas pelo PROCON, diferentemente das multas aplicadas pelo Poder Judiciário, são multas altíssimas. Eu uso a título de exemplo uma multa aplicada pelo PROCON de Campinas à empresa Claro, no valor correspondente a R$2.500.000. 2 milhões? R$2.500.000. Multa nessa proporção, sim, gera para a empresa a necessidade de se respeitar, porque ela vai sentir no bolso, efetivamente, a ação, a conduta ilegal dela. Então, o PROCON ele pode aplicar multas altas, ele tem essa atribuição legal, e o bom de tudo isso é que uma multa aplicada por qualquer órgão administrativo ela não pode ser reformada pelo Poder Judiciário, e isso já está simulado no próprio STF. Então, o que ocorre com relação a isso? Uma multa dessa aplicada pelo PROCON de Campinas, um valor de R$2.500.000, obriga essas empresas a pagarem. E isso serve como uma medida de coação a essas empresas, coerção a essas empresas e, acima de tudo, educativa, para que ela pare. Para que prestem um serviço cada vez melhor. Cada vez melhor. Não façam ao contrário. Né? Geraldo queria colocar alguma coisa aí, não? Não, eu queria fugir um pouquinho desse tema específico da multa, mas no sentido de prevenção. Por exemplo, algo que me incomoda muito, e é obrigatório, é de o produto estar com um preço fixado ali na exposição. E muitos lojistas não cumprem essa determinação. Vez ou outra a gente vê uma fiscalização, eles voltam a cumprir. Depois não cumpre mais. Quer dizer, isso também, de certa forma, propicia uma insegurança para o consumidor. Porque ele vai na loja, ele vê o preço, depois ele retorna, já é outro preço, quer dizer, e fica ao bel prazer ali do comerciante, do fornecedor. Que medida pode ser aplicada e qual que é o regramento básico, né? Lojas que vendem roupas também é muito comum essa coisa, né? Você fica lá, puxa a camisa, olha para lá, vira para cá e tal, e não consegue ver o preço, e você é obrigado a chamar alguém para te dizer, às vezes a pessoa não sabe, você vai lá dentro, não sei o que, passa no aparelhinho ali, né, de preço e tal, não sei o que, custa tanto e tal. Às vezes a pessoa você quer olhar, gostou, então depende do preço, tá certo? Não quer nem se dirigir ao vendedor, então não passar aquele constrangimento de ter que... Porque às vezes fica explícito, né? Que a pessoa não vai levar, não vai dar sequência à compra, porque o preço foge daquilo que ela tem condições de pagar. Então, acho que isso foi bem colocado. O preço tem que estar ali claro, né? Para a pessoa olhar e falar, bom, dá para mim ou não dá, né? Bem, então, desculpa me interrompê-lo, mas eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Há uma tendência que a gente seja um tanto quanto acomodado em relação a essas questões. Se você lembrar na história,
os vendedores famosos. Aliás, a gente vê isso, e eu estou repetindo reportagens que a gente viu na televisão, onde o sujeito chega, olha um produto e pergunta, quanto é isso? Quanto o senhor dá? E troca, discute o preço ali, o consumidor e o vendedor. Quando você vê a tabelinha, quando você vê essa etiqueta com o preço aí, eu acho que é um certo comodismo, porque, na verdade, eu quero estabelecer um preço, queria ter o direito de negociar com o vendedor para saber se o preço poderia ser baixado ou não, enfim, encontrar algumas alternativas e não receber uma regra básica determinante para essa atitude. Não sei como é que funcionaria o PROCON nesse caso. Então, o PROCON realmente ele não tem instrumentos para ficar constantemente fiscalizando. Então o PROCON utiliza de programas como esse para estar informando a população, o direito da população, para que a população venha a ser uma parceira do PROCON, no seguinte sentido: viu uma irregularidade, liga para o PROCON, avisa o PROCON, em tal local tem uma irregularidade, para que o PROCON possa estabelecer o procedimento fiscalizatório. Porque o PROCON, assim como muito órgão do poder público, ele não tem uma estrutura suficiente para estar constantemente fiscalizando, para estar constantemente observando se o direito do consumidor está sendo realmente atendido. E ocorre realmente disso, que a partir do momento que o fiscal sai, o preço volta, eles tiram o preço, somem com o preço e que isso vem a oferecer um prejuízo para o consumidor. Então o PROCON ele utiliza muitas das vezes de programas televisivos com grande audiência, como o painel regional, para que apresente à sociedade e esclareça para a sociedade os direitos do consumidor, porque o consumidor vem a ser um parceiro do órgão público, porque o consumidor vem informar os locais que realmente cometem essa ilegalidade e aí sim o PROCON possa fazer de uma maneira bem ativa uma fiscalização. Muito bem. Bom, entrando rapidamente não, né? Vamos entrar profundamente, né, num tema que incomoda as famílias e as pessoas, de maneira geral, quem tem filho no colégio, nas faculdades, enfim, né? Que é a questão da rematrícula, às vezes, de certa maneira, meio abusiva, né, por parte das escolas, enfim, né, de maneira geral, e especificamente na questão do preço de material escolar, que me parece que essa época do ano as reclamações e os problemas são inúmeros, não, doutor? Sim, são bastante. São bastante inúmeros e é um assunto que eu até vou trazer aqui, referente à Lei 12.886/13, que trata, que trata a respeito da impedimento por parte das instituições de ensino de cobrar dos alunos objetos de uso coletivo. Mas o que acontece, Buturão? Aqui no Brasil a gente vive num estado legiferante e que não cumpre a lei, como o Edgar havia falado anteriormente. A gente vive em estado legiferante e que acaba não cumprindo a lei. Essa lei 12.886 não precisava fazer isso. Por qual razão? Porque da natureza do próprio negócio de prestação de serviços, que o consumidor ele está contratando a prestação de serviços, ele não está contratando qualquer uma outra coisa a mais. Então, as escolas elas não podem incluir na lista de materiais produtos de uso coletivo, como sabonete para lavar a mão, papel higiênico ou qualquer outra coisa a mais, porque isso tem que estar na escola. A escola já deveria ter reservado isso e não passar isso aos consumidores. Até porque há duas cobranças pelo mesmo produto. Por qual razão? Porque a escola, no início do ano, quando ela faz a planilha de gastos e principalmente a planilha e o preço que vai ser cobrado para os consumidores, isso ela já coloca. Então a escola não pode cobrar isso no início do ano e depois na lista do material exigir que os consumidores, os alunos, eles apresentem, eles contratem, eles coloquem produtos de uso coletivo. O aluno ou o pai do aluno, seja lá quem for, tem direito a ver a planilha, estudar a planilha. Sim, isso é direito. A escola é obrigada a apresentar a planilha. É direito do aluno ter acesso a todos esses... A planilha dos gastos e tudo, que o aluno tem o direito referente a esse assunto. Perfeito. Diga. Eu acrescentaria um detalhe interessante no caso. Lamentavelmente, os fatos que acabam de ser mencionados, ficam pessoas de forma isolada tentando uma solução. E você negociar com a direção de uma escola sozinho,
é um aluno a mais, um aluno a menos, que ela não vai ter muito interesse. E aí é a questão que se coloca. Quando você junta todo o agrupamento que vai cursar, que vai estudar naquela escola, permitiria, e é o que o Boturão colocou, o conhecimento da planilha. Porque, na verdade, algumas escolas realmente determinam regras do jogo, impõem essas regras e dane-se o mundo. E, curiosamente, nós estamos falando de algo que chama-se cultura, e quando você investe na cultura, você vai investir nas pessoas que vão discutir seus direitos, discutir seus interesses. Consequentemente, nesse caso, tem que se buscar o coletivo, né, para que a escola saiba que esse coletivo está de olho e que, se a pressão for grande em relação a custo, em relação a produtos, em relação ao fornecimento de material, esse pessoal pode se retirar totalmente da escola e, consequentemente, ela vai ter uma repercussão muito negativa em termos de comunidade. É uma questão que serviria de estímulo para o debate, para a discussão. E, veja bem, não estou propondo briga, não estou propondo contestação, não estou propondo confronto, estou propondo debate, diálogo, discussão, para que para que a direção da escola perceba que precisa negociar com os pais dos seus alunos para buscar as questões de forma tranquila e objetiva. Muitas vezes é preciso brigar mesmo, né? Porque até alguns anos atrás, por exemplo, essas taxas que as escolas cobravam, as universidades, para você pegar uma declaração, uma certidão, quer dizer, tudo isso aí para acabar com essas cobranças, de certa forma até ilegais, foi preciso que as pessoas brigassem muito, que os alunos brigassem muito. E, no entanto, não fecharam faculdades, ao contrário, abriram-se muitas escolas a mais. E o que precisa é realmente o que o Uriel falou, as pessoas precisam discutir, dialogar mais, porque fica aquela coisa fechada, vem o pacotão no final do ano, o pai desesperado, a mãe desesperada, e a escola fala, não, é isso e acabou. E como o Uriel mesmo falou, é um aluno que não me interessa, porque se vai discutir, Não, as pessoas precisam discutir mais. Os grupos de pais, grupos de alunos, enfim. Isso é consciência e isso também é ensino de cidadania. Pois é, toda vez que se vira o ano, tem lá pode ser reajuste, pode ser correção, né? Se for aplicado o índice inflacionário apenas, né, na mensalidade ou na rematrícula, simplesmente uma correção, está dentro da normalidade, né? Se você ultrapassa, se a escola, se a universidade, se o colégio ultrapassa esse valor, você já entra no outro termo, que é o termo do reajuste, né? Sabe-se lá reajuste de quê, né? E que base se dá isso, né? O Procon recebe muitas reclamações, eu tenho recebido já, de colégios, de escolas aí que têm levantado demais aí o índice de 2013 para 2014 com relação a rematrícula e mensalidade, não? Sim, recebe sim. E voltando a esse assunto, voltando à efetividade do Poder Judiciário, até pelo fato do que o Edgar e o Heraldo apresentou aqui. Nesses reajustes que passam da meta da faixa inflacionária, se fosse e por isso acaba sendo algo abusivo, se não tem nenhuma justificativa para um reajuste acima dessa meta, se fosse aplicado a cada vez que fosse feito isso, uma multa considerável, certamente isso ia se parar. Isso ia parar de ocorrer. Agora, o grande problema é que os danos são feitos em face à sociedade e não tem uma aplicação, não tem uma coerção. E por isso continua dessa maneira. A sociedade precisa se mobilizar, mas existe também órgãos públicos instituídos para estar fazendo isso, para estar defendendo os seus direitos. E se esses órgãos públicos não defenderem esses direitos, vai ser a completa falência do Estado. Porque toda vez que a sociedade precisar se mobilizar, precisar ir à rua para defender os seus direitos, não precisa ter Poder Judiciário, não precisa ter Ministério Público, não precisa ter OAB, não precisa ter nada. Então, eu concordo em partes com a manifestação do Edgar e do Uriel, e com relação a isso, o Boturão, tem uma procura
está aparecendo bastante demanda e o PROCON, dentro das suas limitações, está agindo, está instaurando as reclamações administrativas, vai colocar essas instituições no cadastro para expor a marca delas, para que elas venham sofrer um prejuízo econômico em virtude de relação comercial, e o PROCON está fazendo a parte dele, mas só que o PROCON não adianta ele fazer a parte dele sozinho. Outras instituições precisam sim assumir o compromisso de defender a população, Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo, e enfrentar esse problema definitivamente. Não só esse, como muitos outros, mas esse em específico, porque é o objeto da discussão de hoje. O índice inflacionário girou em torno de 5,5%, 5,8%, qualquer coisa assim, não chegou a 6%, né? O oficial, claro. A gente por aí sabe que as coisas não andam bem assim. O bolso vai sentindo cada dia que passa. Aí uma escola dá um reajuste de 15%, 18%, 17%, 20%. O PROCON chama, caso o caso seja acionado, chama a direção da escola para explicar isso? Sim, tem que chamar. É a função do PROCON, ele tem que chamar. Até porque se aquilo ali não fica comprovado o motivo daquele aumento, trata-se de uma prática abusiva. E o PROCON, com atribuição legal, ele é obrigado a fiscalizar essas ações. Perfeito. Mas... Heraldo, quer completar alguma coisa? Sim, como o Heraldo falou, e eu acho que tem que brigar. Heraldo, eu acho que a gente tem que brigar. Mas o que eu me refiro o PROCON, quando procurado, no caso, por uma pessoa, eu vou lá reclamar, é o suficiente para que a escola seja intimada e compareça? Porque a escola pode se recusar a comparecer também. No caso, assim, o PROCON levaria em consideração o conjunto dos interessados. Então, o PROCON... Deixa eu fazer o seguinte, estou em cima do break aqui, nós já estouramos aqui o nosso segundo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, então, o nosso doutor Luiz Carlos, que é o coordenador do PROCON de São Vicente, responde essa questão levantada pelo Uriel, e vamos falar sobre outro assunto bastante importante, não é? Que é a questão do material escolar. Tem algumas escolas aí que fazem o chamado pacote, né? E até onde eu sei, isso não pode. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Muito bem, a gente retorna aqui com o nosso painel regional debates, agora o último bloco, com a participação importante do coordenador do PROCON de São Vicente, doutor Luiz Carlos Gianelli Teixeira, não é? Conosco também, como você vê aí em plano aberto, o Uriel Vilas Boas e o Heraldo José também. Certo? O telefone segue aberto aí para você entrar em contato, participar conosco, e o Gianelli pode responder aqui, o Luiz Carlos Gianelli, ao questionamento do Uriel Vilas Boas no bloco anterior, que foi exatamente, podia repetir, né, Uriel, para a gente não perder o fio da meada aqui, o caminho. Eu estava me referindo a se o pai se sente prejudicado. Ele vai ao PROCON. O PROCON tomaria como base aquela reclamação para convocar o colégio, ou ele teria que ouvir outros interessados também no mesmo assunto? Primeiro. Em segundo lugar, se o colégio seria obrigado a comparecer. O PROCON, ele pode atuar tanto no problema individual do consumidor, quanto no problema coletivo. O que eu quero dizer com isso? Que se for o pai lá procurar o PROCON com o objetivo de regularizar aquela situação dele, o PROCON tem a obrigação de mandar, sim, uma convocação, uma notificação para a empresa, para que a empresa compareça e ressarça ou regularize a situação daquele consumidor. E o PROCON pode agir de uma maneira coletiva, representando a coletividade. Então o PROCON pode se manifestar tanto de uma maneira quanto da outra. E o PROCON notifica a empresa, e a empresa tem a obrigação em partes, porque se ela não comparecer, a gente não tem como puni-la, a não ser mandar pelo cadastro das mais reclamadas. Mas fora isso, a gente não tem como punir. Mas a gente intima as empresas, na maioria das vezes elas comparecem, mas não uma punição. Então não tem como a gente punir. Então se elas não quiserem, o máximo que a gente pode fazer é mandar pelo cadastro das mais reclamadas. Perfeito. Com relação ao material escolar, que eu fechei o bloco anterior garantindo, nós vamos falar sobre esse tema aqui, é sempre um problema na virada do ano, né? O preço, o custo do material escolar, especialmente para o pessoal do ensino fundamental, do ensino médio, né? Como é que deve ser essa relação? A escola passa a lista de materiais e aí o aluno, o pai do aluno, fica à vontade para procurar melhores condições, melhores preços. Basicamente, até eu não entendo, é assim, ou não? Sim, sim. A função do colégio... Deveria ser assim? Deveria ser assim. A atividade fim do colégio é prestar o serviço técnico
de ensino ali, não é comércio, ele não tem que vender nada. Então a lista de material, ele passa a lista de material e o consumidor ele tem a liberdade de comprar aquele material no local onde ele achar o mais conveniente. O colégio ele não pode exigir que o consumidor compre no local A, B ou C. Isso é uma prática abusiva, isso não deve ser feito. Então o consumidor está resguardado com relação a esse fato. Se por acaso vier a ocorrer de algum colégio passar a lista de material e cobrar que ele compre em determinado local, o consumidor ele pode procurar o PROCON para que o PROCON atue nesse caso. Perfeito. Diga, Heraldo, perdão. A questão, por exemplo, de essas escolas que mantinham bazares, lojas e tal, isso é irregular, não? Correto, é irregular. Para vender o material. Para vender o material, escolar. É irregular porque, de certa maneira, você está obrigando o consumidor a comprar naquele local. Você está fazendo uma venda casada, você está vendendo o seu produto, que é o ensino, e ao mesmo tempo você está exigindo que ele compre naquele local. Isso não pode ser feito. Ele tem que comprar isso no local onde que for o mais conveniente para ele. A partir do momento que você coloca um estabelecimento dentro do um estabelecimento comercial para vender esse produto dentro do colégio, isso é uma prática abusiva e não deve ser feito. Agora, doutor Janelli, é possível também o PROCON atuar em relação ao que a escola pede para os alunos? Porque muitas vezes os pais reclamam, olha, pediram papel higiênico, pediram não sei quantas resmas lá de papel sulfite, quer dizer que numa análise assim bem superficial a gente vê que o aluno não vai utilizar aquilo tudo. Quer dizer, tem como também frear esse tipo de ânsia de algumas escolas? Sim, tem como, porque não deixa de ser uma relação de consumo. E uma vez sendo uma relação de consumo, o PROCON é o órgão que tem atribuição legal para estar atuando com relação a isso. Se fica caracterizado que aquele material está passando da necessidade do aluno e esse material pode ser utilizado para a parte administrativa do colégio, isso o aluno pode sim procurar o PROCON e o PROCON instaurar os procedimentos administrativos para estar investigando esse problema. Então o PROCON ele tem sim atribuição legal para isso, porque não deixa de ser uma relação de consumo. Ou seja, que é importante, me parece, né, Heraldo e Uriel, orientar direitinho, porque venda casada não pode, né? Cidadão, você chega no colégio, você recebe a lista de material, você tem o direito de procurar aquele determinado livro, ou aqueles determinados livros, aquele determinado material que lhe é solicitado pela escola, em qualquer papelaria, em qualquer livraria, aqui dentro da cidade. Você pode ir para São Paulo, você pode ir para o Rio de Janeiro, no Amazonas, buscar o livro do seu filho. Não pode impingir a você a obrigatoriedade de comprar aquele pacote fechado, mesmo que diga, não, porque o método é esse, o método é aquele, não tem nada a ver. Você tem total liberdade, é ilegal esse tipo de prática que algumas escolas aqui da cidade tendem em fazer e manter, né? Toda vez que a gente vira o ano e começa aí o período, vai começar a se iniciar o período de aulas, né? Lá da Aparecida, o Wilson diz assim, em colégios particulares estão vendendo os livros didáticos direto para os pais e os alunos, e é prática proibida, porque essa venda não é fiscalizada. É o que nós estamos debatendo aqui, né? Basicamente é isso, né, que ele pergunta. Pois não, Ariel? Mas há um aspecto, e eu gostaria de aproveitar a pergunta para fazer a seguinte colocação. A discussão que nós estamos travando aqui é um estímulo para que os pais e os colégios estabeleçam um diálogo. É necessário, e eu participei, quando eu comecei meu curso de jornalismo, não vou dizer a época, para não dizer que eu estou tão antigo assim. Não é tanto, não. Mas no primeiro dia de aula, nós já estávamos de greve. Porque a o diretor acadêmico... Você já foi para a escola para fazer movimento do sindicato para lá, Uriel? Eu estava participando da greve, eu era aluno. O diretor acadêmico, no ano anterior, fez um levantamento, pegou uma planilha, ele fez um levantamento do número de alunos, número de professores, número de aulas, o material de consumo, número de funcionários, e estabeleceu, claro que não foi uma coisa completa,
mas fez de tal forma que permitiu o diálogo com a direção da faculdade. Então, eu estou mostrando esse exemplo porque eu não me lembro de ter visto a ação dos pais, e insisto, eu estou propondo o diálogo, já que estão me chamando de muito ativista aqui, eu estou propondo o diálogo porque estabelece, inclusive, dentro do colégio, aquele clima que é necessário para o aluno se sentir bem, o professor se sentir bem e a direção da escola saber que está com um estabelecimento de ensino de alto nível. Então, o que se propõe aqui nesse caso, essas reclamações que aparecem, eu não gostaria que ficar na dependência de fiscalização de quem quer que seja. Eu deveria tomar essa iniciativa, não é? Aí sim, os pais de alunos reunidos levar ao conhecimento do PROCON, ao conhecimento de outro organismo, o que está acontecendo. Mas não depender que vocês tenham que correr escola por escola para saber o que está acontecendo. Aí é um pouco de comodismo da comunidade, na minha concepção. O que você pensou, Luiz Carlos? Com relação a essa venda, com relação à pergunta do consumidor, se a escola poderia estar vendendo esses livros, não pode vender dessa maneira. Está sendo uma venda casada, ele está condicionando, ele está obrigando o aluno a comprar no colégio, e isso não poderia ser feito. E, então tem que entrar em contato, se a escola for em São Vicente, entrar em contato com o PROCON em São Vicente, se a escola for em Santos, entrar em contato com o PROCON em Santos, e assim por diante, para que o PROCON possa agir com relação a esse assunto. Com relação ao que o Edgar falou, realmente o consumidor, o cidadão, acima de tudo, ele tem que ser dono da sua própria vida. Ele não tem que esperar que uma outra instituição faça por ele. E eu concordo absolutamente com isso, e por isso eu clamo que a população ajude o PROCON por meio de informação, para que o PROCON venha agir. Mas também as instituições presentes, elas têm que agir. Não basta só a população fiscalizar, se o PROCON não fiscaliza, se o PROCON não atua, se o Poder Judiciário não faz, se o Ministério Público não faz. Eu concordo com a posição dele, realmente a população ela tem que agir, mas ela tem que agir e está respaldada que uma instituição pública também vai agir. Perfeito. Valdomiro Trando diz assim, várias prefeituras concedem isenção de impostos, não é? O Estado e a União também para as escolas em troca de bolsas de estudo. Nem sempre são corretamente distribuídas. O correto seria cobrar impostos e o poder público colocar escolas nos locais mais carentes para melhorar a educação no país? É uma pergunta que ele faz, não sei se deu para entender direitinho o raciocínio aí. Isso é um tema que foge um pouco da alçada do PROCON, porque é algo mais de política pública. E tratando-se de política pública, é a sociedade que tem que estar demonstrando sempre isso. E, acima de tudo, cobrando aquelas pessoas com quem ela coloca com mandato para estar representando. Eu concordo, realmente o dinheiro público tem que ser exercido de uma maneira correta e a sociedade tem que cobrar. Nesse ano 2014 nós vamos ter o processo eleitoral e é o momento que a sociedade tem de estar cobrando aquelas pessoas que vão pedir o seu voto. Mas aqui habitualmente se reclama do imposto em si, mas não se reclama, não se participa da discussão de onde esse imposto vai ser aplicado. Essa é uma falha comunitária também. Doutor Gianelli, uma outra questão que preocupa, eu gostaria de obter a sua orientação para os consumidores, em relação, por exemplo, a esses cursos livres, cursos de idiomas, cursos de computação, enfim, esses cursos livres em que o consumidor vai lá e já compra o pacote. Só que no meio do curso, ou logo no início, ele se arrepende, ele vê que não é aquilo que ele quer fazer e já fica compromissado com a instituição, com a escola, com a empresa, de ter que pagar na sua totalidade aquilo. Ele tem o direito de se arrepender, de não pagar ou de reaver o que já pagou pela totalidade do curso? Então, Heraldo, há um contrato entre as partes. O consumidor, isso se aplica a mesma coisa que uma relação de consumo de eu comprar um produto em determinado tipo de local. Se eu compro um produto e eu manifestei minha vontade de uma maneira livre, eu não posso, posteriormente a isso, exigir que eu eu quero cancelar aquilo dali se não tiver um motivo, um dano, alguma coisa nesse sentido. Com relação a esses custos que existem, o consumidor, ele não pode desistir a seu bel prazer e querer deixar de pagar aquele acordo firmado entre eles. Se houver um motivo importante, por exemplo, saúde, qualquer coisa assim. Sim, nesse caso, havendo um motivo importante,
Esses dias apareceu no PROCON, a consumidora, no PROCON de São Vicente, ela contratou um serviço e ficou cega. Ou seja, foi um fato que aconteceu posteriormente à contratação, que é algo de força maior, não estava sob o controle dela, e nesse caso ela poderia sim pedir a rescisão do contrato. Ou qualquer um outro dano, o curso mudasse de local. Ficou declarado no momento do contrato que o curso ia ser em local A. Posteriormente, o curso foi para um local muito distante do consumidor. O consumidor, nesse caso, ele pode desistir. Agora, ele não tem que pagar a integralidade do curso. Se for um curso de 1 ano, ele paga aquilo que ele exerceu. Ele não precisa pagar tudo. Aquilo que ele não usou, ele não precisa pagar. Perfeito. Senira do Boqueirão mais uma vez com a gente, diz assim: pela lei do PROCON, se eu não gostar do produto, tenho direito ao dinheiro de volta em um certo prazo. Como fazer com para que as lojas possam cumprir a maioria aí, não é? Pois a maioria não aceita a devolução do mesmo produto. Na verdade não é bem assim, não é? O produto tem que estar quebrado, tem que haver um defeito, qualquer coisa assim, ou a loja fazer a gentileza, né? Sim. Não há obrigatoriedade de troca. Depende, Buturão. Se a loja, no momento em que ela faz a relação comercial com o consumidor, ela se compromete a trocar, o que ela fez? Ela ofertou isso, ela tornou o produto dela mais atrativo para o consumidor. Se ela se compromete a trocar no momento da relação comercial, a loja tem a obrigação de trocar esse produto, independentemente se houver algum vício no produto. Do contrário, se a loja não se comprometeu a trocar esse produto, a loja só vai ter a obrigação de trocar esse produto se houver algum dano no produto. Nesse sentido que eu quero concluir, que o consumidor, se não houver qualquer problema nesse sentido, ele não tem esse direito. Então o PROCON, ele não orienta nesse sentido. Ele orienta no sentido de que o consumidor, havendo um problema no produto, ele tem um prazo de 30, levar para a loja nesse prazo de 30 dias para estar reparando o dano. Se não for reparado dentro desse prazo de 30 dias, aí sim tem o direito de troca. Fora isso, não. Vendas pela internet. Vou aproveitar esse finalzinho aqui para falar um pouco sobre esse tema, né? Já que crescem, né, assustadoramente essas lojas aí de vendas pela internet, né? Muitas reclamações, muitos problemas, ou as coisas vão, na medida do possível, caminhando bem? As vendas da internet, por incrível que pareça, não é o maior número de demanda que ocorre no PROCON. Até porque o consumidor, isso é garantido por lei, ele tem o direito de desistir da compra da internet pelo prazo de 7 dias do recebimento do produto. O que eu quero dizer com isso? O consumidor foi lá e comprou pela internet, comprou determinado tipo de produto pela internet. O produto chegou na sua casa, ele viu o produto, não gostei, não era isso que eu gostaria. É resguardado para ele, nesse caso específico, ele desistir daquela relação comercial. O que pode ocorrer, e que ocorre com bastante frequência, é com relação a sites enganosos, sites que têm a finalidade de expropriar e tirar o dinheiro do consumidor de uma maneira ilegal, de uma maneira ilícita, de uma maneira criminosa. E isso ocorre alguns problemas sim, mas isso já foge da esfera de direito do consumidor. Isso entra mais na esfera de direito criminal propriamente dito, porque é um estelionato essa modalidade de prática. E os consumidores, eles têm que se precaver. Antes de entrar num site para estar contratando, ele tem que ver se esse site realmente é um site oficial, um site correto, um site sério, se tem o endereço do site, se tem telefones do site, se tem métodos do consumidor procurar o representante daquele site para acioná-lo, ou por meio do PROCON ou judicialmente. E há o detalhe, inclusive, da troca de informações. Quem compra e se fica satisfeito com a compra que fez, pode servir inclusive de orientador daquela pessoa que quer comprar o produto. Não é isso? Sim, Edgar. Principalmente nos dias de hoje, em que a comunicação entre as pessoas facilita por meio de páginas de comunicação social, entre outras. Então a sociedade realmente ela tem que se comunicar. Então hoje em dia um consumidor que quer procurar algum produto ou quer procurar informações referente a alguma empresa, tem isso muito fácil a ele, ou por meio de páginas de relacionamentos sociais, ou alguns sites que fazem avaliação, que nem o Reclame Aqui, que é um site que tem uma utilidade pública muito interessante, ou por meio de órgãos oficiais, o que é o PROCON Municipal de São Vicente, ou a Fundação PROCON, que é uma fundação que pode estar orientando o consumidor nesse sentido. Muito bem, nós estamos já chegando ao finalzinho dessa edição do Painel Regional Debates. Eu quero agradecer bastante a participação aqui do coordenador do PROCON
na cidade de São Vicente, do Dr. Luiz Carlos Janello Teixeira. Obrigado por estar conosco, pelos esclarecimentos. Até uma outra, viu? Valeu. Opa, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Eu agradeço aqui a presença, agradeço ao Heraldo, agradeço ao Edgar, Uriel também. Desculpa, o Uriel e o Edgar Buturão pela satisfação de pertencer a um programa que eu assisto, eu sou telespectador. Muito obrigado, viu, Luiz Carlos? Obrigado pela presença. Obrigado ao nosso Uriel também, ao Heraldo também mais uma vez participando com a gente. Obrigado a você que nos acompanhou. Painel Regional Debate segunda a sexta, 1h30 da tarde, não é? A reprise às 8 da noite e às 22, 10 da noite tem o Painel Regional. Tchau.